Não era apenas mais um nome. Era uma promessa silenciosa de que ele não desistiria, como havia feito antes. Ele começou com o básico: relatórios antigos, depoimentos de uma família desolada, a descrição de um quarto intocado. E então, a menção da câmera. Uma câmera antiga, limpa, com um LED vermelho piscando teimosamente, encontrada no quarto de Clara dias após seu sumiço. A família, em seu desespero, havia revelado o filme, esperando por uma pista, um adeus, qualquer coisa. O que encontraram, no entanto, foi um pesadelo em celuloide. Arthur analisou as fotos novamente, as mesmas que haviam assombrado a família de Clara por uma década. As primeiras eram comuns: paisagens, amigos, sorrisos forçados, mas à medida que as imagens avançavam, a atmosfera mudava. Clara surgia, pálida, os olhos arregalados, apontando a lente para sombras que pareciam se contorcer nos cantos do quarto. Depois, borrões de pânico, reflexos distorcidos em superfícies que não deveriam refletir nada. Sua mão, trêmula, mirava o vazio, como se tentasse capturar algo que desafiava a própria percepção. É a última foto. Um close-up da lente da câmera. Nela, não o quarto, mas um abismo escuro, infinito. Como se a câmera tivesse se tornado uma janela para o nada. No centro desse vazio, 2 pontos. Os olhos aterrorizados de Clara, fixos, dilatados pelo horror, como se presa ali olhando para fora. A câmera parecia agora olhar de volta. Um portal para um terror indizível. Arthur sentiu um arrepio gélido percorrer sua espinha. Aqueles olhos, aquele abismo, eles pareciam chamar por ele, por uma compreensão que a razão se recusava a aceitar. Era como se Clara, de alguma forma, estivesse tentando se comunicar através daquele último registro uma mensagem desesperada de um lugar além da compreensão humana. A imagem se gravou em sua mente, um eco persistente de um grito silenciado. O quarto de Clara era um santuário de tempo congelado. A poeira fina cobria os móveis, mas o ar ainda parecia reter o perfume de lavanda e livros antigos que ela tanto amava. Arthur sentiu a melancolia do lugar, o peso de uma vida interrompida. Ele percorreu o cômodo lentamente, seus dedos roçando a superfície de uma escrivaninha de madeira escura. Foi ali, sob uma pilha de cadernos de desenho e livros de poesia, que ele notou algo. Um compartimento secreto, quase invisível, entalhado na lateral da gaveta. Com um clique suave, a madeira cedeu, revelando não apenas os diários de Clara, mas também uma coleção de fotografias que nunca haviam sido reveladas. Rolos de filme ainda intocados e um pequeno gravador de fita, antigo, mas funcional. A descoberta foi um choque, uma janela para a alma de Clara, que ninguém mais havia visto. Os diários eram uma jornada íntima e perturbadora. Clara, através de suas palavras, revelou-se uma jovem de sensibilidade aguçada, com uma mente curiosa e uma inclinação para o misticismo e o inexplicável. Ela escrevia sobre seus sonhos vívidos, muitas vezes premonitórios, e uma crescente fascinação por um lugar específico. Um antigo observatório abandonado nas colinas, conhecido por lendas locais de fenômenos estranhos e aparições. Ela acreditava que ali, a barreira entre os mundos era mais tênue, que podia sentir uma presença que a chamava, sussurrando segredos antigos. As primeiras entradas eram poéticas, descrevendo a beleza do observatório sob a luz da lua, a sensação de paz e, ao mesmo tempo, uma estranha excitação. Mas a cada página, a excitação se transformava em obsessão. Clara começou a descrever a presença com mais detalhes. Não uma figura, mas uma sensação, uma voz sem som que se comunicava diretamente com sua mente, prometendo-lhe conhecimento, uma compreensão da realidade que transcenderia a visão humana comum. Em troca, a entidade pedia apenas percepção, uma entrega da sua forma de ver o mundo, uma abertura total para sua influência. Foi então que a câmera entrou em cena.
Clara escrevia sobre como a câmera não era apenas um instrumento para registrar, mas uma ferramenta para capturar o invisível, para ver o que os olhos comuns não podiam. Ela acreditava que a lente, ao focar, criava uma ponte, um elo entre sua realidade e a dimensão da entidade. As fotos que Arthur havia visto, os borrões e as sombras, eram as tentativas de Clara de documentar essa transição, de provar a existência do que a estava consumindo. Ela estava usando a câmera como uma arma, mas também como um convite. À medida que Arthur lia, a voz de Clara se tornava mais frenética, as palavras mais fragmentadas. Ela descrevia o pacto com uma clareza aterrorizante. A entidade, que ela chamava de o observador, não queria sua alma ou seu corpo, mas sua vezes percepção. Queria usar seus olhos, sua mente, como um portal para o mundo humano. O abismo na última foto não era uma metáfora. Era a dimensão de onde o observador vinha. E Clara, em sua busca por conhecimento, havia se tornado o ponto de ancoragem, a ponte viva. Ela estava tentando capturar a imagem do abismo, mas o abismo a capturou primeiro, puxando-a para dentro, usando-a como uma janela para o nosso lado. O LED piscando na câmera era o sinal de que a conexão ainda estava ativa, que Clara ainda estava lá, presa, observando através da lente. Arthur sentiu um calafrio que não vinha do frio do ar-condicionado. As descrições de Clara eram vívidas demais, detalhadas demais para serem meras fantasias. Ela descrevia sussurros na escuridão, sombras que se moviam no canto do olho, a sensação de ser observada mesmo quando estava sozinha. E então, Arthur começou a experimentar o mesmo. Um sussurro indistinto ao virar uma página, uma sombra que se alongava demais em seu escritório, a sensação de olhos invisíveis sobre ele. Ele tentou racionalizar, atribuindo tudo ao estresse do caso, à privação de sono, mas a sensação de que não estava sozinho, de que algo o observava através das palavras de Clara, crescia a cada dia. Seus próprios demônios começaram a emergir. A falha no caso da criança desaparecida, a sensação de impotência diante do inexplicável, a dúvida sobre sua própria sanidade. Ele se viu questionando a realidade, as fronteiras do que era possível. A linha entre a loucura de Clara e a verdade que ela tentava desesperadamente revelar tornou-se tênue. Ele se sentia isolado, pois sabia que qualquer menção a entidades ou dimensões seria recebida com ceticismo, talvez até com uma licença compulsória. Ele estava sozinho nesta caçada, com apenas os diários de Clara como guia. Os diários revelaram que Clara havia descoberto que o observador se alimentava da vezes atenção, da vezes percepção. Quanto mais ela tentava vê-lo, entendê-lo, mais forte ele se tornava. O pacto não era apenas sobre abrir um portal. Era sobre a entidade se manifestar através da mente de Clara, usando-a para observar e, eventualmente, influenciar o mundo físico. O observador não tinha forma, mas podia assumir a aparência do que mais se temia ou se desejava, distorcendo a realidade para suas vítimas. Clara, em seus últimos dias, percebeu que a única maneira de lutar contra ele era às vezes não vê-lo, não reconhecer, mas a obsessão já havia consumido. Arthur decidiu seguir os passos de Clara. Ele visitou o observatório abandonado. O lugar era decrépito, coberto de era e musgo, mas uma energia estranha pairava no ar. O telescópio, enferrujado e quebrado, apontava para um céu que não via mais. A cada passo, Arthur sentia o peso da história, dos segredos que o lugar guardava. Ele encontrou marcas, símbolos estranhos gravados nas paredes, que Clara havia desenhado em seus diários. Eram diagramas de portais, de conexões entre dimensões. Clara não estava apenas documentando. Ela estava tentando entender, talvez até controlar, o que a estava consumindo. Ele passou dias e noites no observatório, lendo os diários sob a luz de uma lanterna, tentando decifrar os últimos, mais enigmáticos, registros de Clara.
Ela descrevia uma frequência, um ponto cego na percepção de o observador. A entidade, por ser puramente observacional, era vulnerável àquilo que não podia ser percebido, àquilo que se recusava a ser visto. Clara, em seu desespero final, havia tentado usar essa fraqueza. A última foto, Os Olhos no Abismo, não era apenas um grito de socorro. Era uma tentativa de vezes reverter vezes a observação, de forçar o observador a ser visto por ela, expondo-o, tornando-o vulnerável. Ela estava tentando usar a câmera para vezes projetar vezes a si mesma para fora do abismo, em vez de ser puxada para dentro. Arthur percebeu a verdade surpreendente. Clara não era apenas uma vítima passiva. Ela havia lutado até o fim, usando sua própria percepção como arma. A câmera, com seu LED piscando, era o último elo, a última tentativa de Clara de enviar uma mensagem, de mostrar ao observador que ele também podia ser visto, e que, ao ser visto, ele perdia seu poder sobre o invisível. A fraqueza da entidade era a incapacidade de ser o vezes observado. Ela se alimentava de ser a observadora suprema. Se fosse forçada a ser o objeto da observação, sua natureza se desfazia. Armado com essa compreensão, Arthur sabia o que tinha que fazer. Ele não podia trazer Clara de volta, mas podia honrar sua luta. Ele posicionou a câmera de Clara no centro do observatório, apontando a lente para o ponto exato onde Clara havia feito sua última tentativa de registro. Ele ligou o gravador de fita de Clara, que continha as últimas palavras sussurradas dela, uma espécie de mantra, uma invocação reversa, destinada a desestabilizar o observador. As palavras eram fragmentadas, mas a intenção era clara. Eu te vejo, eu vejo você. Você não pode se esconder na escuridão da minha mente. Eu vejo você. Arthur sentou-se em frente à câmera não para observá-la, mas para ser observado. Ele fechou os olhos, concentrando-se não em ver o observador, mas em vezes sentir vezes sua presença, em vezes reconhecer vezes sua existência, sem lhe dar o poder da percepção. Ele projetou sua própria consciência para fora, para o abismo, não como uma vítima, mas como um observador ativo, espelhando a tática de Clara, mas com uma intenção diferente, não para entender, mas para por desafiar. O ar no observatório ficou pesado, denso. Sussurros se transformaram em gritos silenciosos. A escuridão pareceu se aprofundar, engolindo a pouca luz que entrava pelas janelas quebradas. Arthur sentiu uma pressão esmagadora em sua mente, uma tentativa de o observador, de invadir seus pensamentos, de distorcer sua realidade. Ele viu flashes de seus próprios medos, suas perdas, seus demônios internos, a criança desaparecida, seus próprios fracassos, a solidão que o acompanhava. O observador tentava se manifestar através de suas fraquezas, de suas dores, para consumi-lo. Mas Arthur resistiu. Ele se agarrou à memória de Clara, à sua coragem, à sua última e desesperada tentativa de luta. Ele não lutou contra as imagens. Ele às vezes reconheceu vezes e às vezes deixou ir. Ele não deu poder o observador ao temer-lo ou ao tentar compreendê-lo. Em vez disso, ele o vezes observou de volta, não com medo, mas com uma calma determinação, uma aceitação da sua existência, mas uma recusa em ser sua vítima. Ele repetiu as palavras de Clara em sua mente como um escudo. Eu te vejo. Eu te vejo. Você não pode se esconder. Lentamente, a pressão diminuiu. Os sussurros se tornaram mais fracos. As sombras recuaram. O abismo na lente da câmera pareceu se contrair, diminuir, como se o portal estivesse se fechando. O LED vermelho da câmera, que havia piscado por 10 anos, teimosamente, como o coração de Clara ainda batendo em algum lugar, piscou uma última vez. E então, apagou-se. Um silêncio profundo e libertador preencheu o observatório. Arthur abriu os olhos. O ar estava limpo. A escuridão havia se dissipado.
substituída pela luz fraca da manhã que entrava pelas janelas. O observador havia recuado, seu poder diminuído, talvez para sempre, talvez apenas por um tempo. Clara não havia retornado, mas sua luta não havia sido em vão. Ela havia enviado uma mensagem e Arthur a havia recebido. Ele havia enfrentado seus próprios demônios, não os vencendo em uma batalha física, mas aceitando-os e, ao fazê-lo, encontrando uma nova força dentro de si. O caso de Clara foi oficialmente fechado novamente, mas desta vez Arthur acrescentou uma nota críptica em seu relatório final. Causa do desaparecimento: conflito de percepção, local selado para observação contínua. Ninguém entendeu. Mas ele não precisava que entendessem. Ele sabia a verdade. Ele honrou Clara, não como uma vítima, mas como uma heroína que, em sua busca por conhecimento, descobriu uma verdade aterrorizante e, em seus últimos momentos, tentou proteger o mundo dela. Arthur Almeida continuou seu trabalho, mas com uma nova perspectiva, um olhar mais atento para as sombras e um coração que, embora ainda carregasse cicatrizes, havia encontrado uma estranha paz